O cortejo sempre foi o principal momento da macuca. É quando a macuca vira artista. É diferente de quando a macuca faz uma festa e os artistas tocam no palco. Nesse momento, quem ocupa o palco é a macuca. No cortejo, o boi é o grande artista, o capitão é o grande artista. E é o cortejo que revela o personagem Zé da Macuca. É nesse momento que meu pai realmente se transforma em Zé da Macuca. Sempre foi uma coisa muito mágica, sempre foi uma coisa muito emocionante, sempre foi muito à flor da pele. Meu pai era muito encantado pela festa na rua, pela festa para todos e todas, pela festa gratuita, no meio do mundo, no meio da rua, no meio do mato. Originalmente, esse cortejo era feito pela formação tradicional do forró, dos instrumentos, né, do forró. Sanfona, zabumba e triângulo, mas também pandeiro, ganzá, pífano, eventualmente rabeca. Nesse momento, quando o cortejo ainda era realizado dessa forma, a formação que mais marcou foi com Benedito na sanfona, Zé Romão no pífano e Zé Neguinho na zabumba. Essa foi a formação clássica, os três pilares dos músicos que tocavam no cortejo, né? Eu sempre acompanhei os cortejos do Boi da Macuca desde o primeiro cortejo, praticamente, desde a fundação, como músico. Eu aprendi a tocar com Benedito, por conta de toda a influência do meu pai, e sempre acompanhei, no começo triângulo, depois zabumba, depois mineiro, pandeiro, ganzá, enfim. O cortejo já teve vários personagens. A brincadeira do boi é feita por muitos personagens tradicionais, né? Como o Mateus, o Bastião, a Caterina, o Padre, o Jaraguá faz parte também, a Caipora, o Morto Carregando Vivo, são vários personagens. Muitos desses personagens acompanharam a história do Boi da Macuca. Atualmente, nós não temos esses personagens. Houve um intervalo de tempo agora que, quando o cortejo virou essa coisa de multidão com orquestra, o formato mudou um pouco, mas está nos planos. Era uma coisa que a gente queria e ainda vai acontecer, inaugurar e retomar, na verdade, com alas de brincantes, para retornar todos esses personagens tradicionais da brincadeira de boi. Atualmente, o que acontece no cortejo ele começa com os clarins, que abrem os caminhos, depois o abre-alas, que são aqueles estandartezinhos que formam o nome Macuca, depois vem o estandarte, depois o boi, o capitão, à frente da orquestra e a orquestra do maestro Oséias na sequência. Os últimos anos da Macuca, os últimos 6 anos, foram marcados pela minha maior participação junto com meu pai, enquanto organizador, produtor, diretor, enfim, enquanto realizador junto com ele. Carnaval de 2015. Foi um carnaval que eu quebrei o pé, fraturei o pé, e não pude brincar do jeito que eu costumava brincar. Eu sempre fui um apaixonado pelo Carnaval de Olinda, apaixonado pelo frevo, apaixonado pelas orquestras de frevo. Esse carnaval eu acompanhei inteiro de uma janela da Rua do Amparo, com o pé para cima, porque não podia pisar. E na terça-feira de carnaval meu pai me visitou e a gente passou o dia todo. Tomamos algumas cervejas e confraternizamos, sentado naquela janela, e olhando as agremiações de frevo passar para um lado e para o outro. Naquele dia passaram várias agremiações grandes, várias orquestras grandes, né? As 3 grandes orquestras de Olinda passaram na frente daquela janela, que são a orquestra do maestro Oséias, a orquestra do maestro Carlos e a orquestra Henrique Dias. Todas elas passaram na frente. Eu não lembro exatamente se a ideia partiu de mim ou se partiu dele. Eu sei que na nossa conversa, naquele dia, veio a ideia de que no próximo carnaval o Boi da Macuca iria sair com orquestra. Só que iria sair com orquestra de frevo
tocando o repertório que já era da Macuca, que é o repertório do forró, que é o repertório que é majoritariamente marcado pelas canções de Luiz Gonzaga e de Dominguinhos. Então vamos fazer arranjos de frevo para o cancioneiro de Luiz Gonzaga e Dominguinhos. A ideia era essa, né? Fazer o arranjo de frevo, tocar no ritmo de frevo, tocar com todas as características do frevo, com os ataques, com os contrapontos. Foi assim que meu pai me perguntou, e qual vai ser a orquestra? Eu já era, apesar de adorar todas as três orquestras, eu já era muito apaixonado pelo Maestro Osés. Naquela época eu ainda não o conhecia pessoalmente. E na hora que meu pai perguntou, eu não tive dúvida. A orquestra do Maestro Osés. E no momento que eu disse isso, vinha a cirola. Na terça de carnaval era tradicional a cirola de Olinda encerrar o carnaval saindo do Guadalupe e passando na Rua do Amparo, né? No sentido Guadalupe-Amparo. E aí, na hora que eu falei, que eu coloquei a cabeça na janela ali para olhar para a rua, para saber quem era que vinha vindo, era justamente a cirola que sai com a orquestra do Maestro Osés. E eu falei para meu pai, ele tá vindo aí. E ele foi junto com a orquestra do Maestro Osés, junto com a cirola, para aproveitar o restinho do carnaval, já que passou o dia inteiro comigo, né, naquela janela, sem poder estar na rua, porque eu não estava podendo compartilhar desse momento. Foi assim que surgiu a ideia de convidar a orquestra do Maestro Osés. E como é que fica daqui para frente, né? Como é que a Macuca vai seguir? Eu nunca mais vou ser o mesmo. Imagina a Macuca. É uma cratera, ficou uma cratera tão grande que a gente não consegue nem dimensioná-la. E é impossível de preencher. O que a gente precisa fazer é contorná-la lentamente, devagarinho. Logo após a partida do meu pai, o que me veio logo na cabeça foi vir para cá, para a fazenda. Na minha cabeça só passava, preciso cuidar das coisas da fazenda, preciso cuidar das coisas do meu pai. E vir para cá, eu tô praticamente morando aqui há um mês. Vir para cá me mantém conectado com ele, ao mesmo tempo que me reconecta com minhas origens, porque a parte cultural já estava muito na minha mão. Eu já estava muito no dia a dia da Macuca cultural. Estava tudo junto comigo e com meu pai, e eu estava ciente de tudo, estava por dentro de tudo, mas da vida rural eu estava afastado desde o fim da minha adolescência. Eu e meu pai, nós temos muitos traços de personalidade semelhantes. Um deles é o de ser sonhador. A gente sonhava muito. Quando a gente se juntava para falar sobre a Macuca, era uma profusão de sonhos, uma explosão de sonhos, um sonho atrás do outro, um sonho atrás do outro. Então, existe uma trilha de sonhos que vai perpassar gerações e gerações e gerações. É como se na minha cabeça tivesse um mapa mental desenhado conjuntamente com meu pai, e que a partir de agora é só percorrer essas estradas que estão no mapa, e que isso vai significar a perpetuação, a eternização da Macuca. Faz um mês, várias vezes ao dia, virou rotina. Eu me afasto das pessoas naquele momento de trabalho, naquele momento que estou resolvendo alguma coisa, para poder ir para um canto e chorar. E sigo nesse ritual de chorar todos os dias, com saudade do meu pai. Mas sempre
tendo na mente que a vida de meu pai é motivo de celebração, jamais de lamento. É por isso que a gente fez esse São João digital. É por isso que a gente vai fazer uma cerimônia de cinzas festiva, como ele queria, aqui na fazenda, assim que for possível. É por isso que a gente vai seguir na trilha de todos os sonhos. E é por isso que eu convido a esse brinde. Viva Zé da Macuca! Agora eu vou tomar um pouquinho. Eu gostaria que a câmera mostrasse. Já falei com minha família. Meus irmãos, minha mãe tem 95 anos. Meu irmão é pastor, todos, né, meu filho, né, todas as pessoas já foram comunicadas. Se for possível, né, um enterro aqui mesmo. Se não for possível, né, crema, gasta-se um dinheiro, crema, joga aqui. E que quando, né, que daqui eu não quero sair, não tem para onde ir, eu não tenho para onde ir. Eu já achei o lugar. Aqui é o lugar. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho mais para onde ir. Eu achei o lugar. E para onde, né? O lugar que tem uma energia poderosa como tem esse lugar, que é sabido, que as pessoas sentem quando chegam aqui nesse lugar, essa energia, né? Que não é a minha energia, é a energia desse espaço físico, que as festas, né, acontecem porque a energia do lugar é muito poderosa. E eu vou para onde? Eu fico aqui, uma grande festa, quando, né, acontecer a morte. A morte será eterna, não é a vida eterna, é a morte eterna, né? Se fala muito na vida eterna, eu falo na morte eterna. Uma grande festa aqui nessa casa, aqui nesse lugar. Todos os tambores, todas as sanfonas, todos os pífanos, todas as rabecas, todas as fantasias, um grande carnaval para que a morte seja eterna.